iria em 23 inteiros e 20 centésimos por cento, quanto à saúde. Ok, só isso. Tem um outro dado, Excelência, que eu posso acrescentar, também questão do repasse do duodécimo, que aqui eu não fiz a análise, porque o repasse, pelos cálculos, foi a menor do que o previsto no limite constitucional, então dentro dos parâmetros constitucionais. Assim como a despesa de pessoal não ultrapassar aqueles limites da lei, da LRF. Só para acrescentar, Excelência. Continua em discussão. Passamos, então, à votação. Conselheiro Fernando, como vota? Senhor presidente, comumente nós 46. acompanhamos as avaliações do conselheiro extremamente rigoroso nessas avaliações. E o que me chama a atenção mais é essa questão da educação, que acrescentando as despesas com o pessoal, mesmo assim não atinge o percentual mínimo necessário. Isso é uma afirmativa que Vossa Excelência faz, inclusive, fez. Pessoal, Acrescentando a manutenção da educação, ainda assim não atinge. Assim não atinge. Ficaria em 23,77%. Exatamente. Se 23. Inteiros e 77 centésimos por cento. Então eu me recordo. Bem, de forma que não vou naturalmente pedir vistas, porque isso seria uma coisa que precisava do detalhe da informação, mas creio que o conselheiro é muito rigoroso e conhecedor desses números. Eu acompanho o relator. Conselheiro Sérgio, como vota? Senhora presidente, só gostaria de registrar que, em relação aos cálculos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de serviço público de saúde, normalmente eu tenho uma divergência com os cálculos apresentados pelo relator, e assim em outras prestações de contas também tenho destacado isso. Então, eu chamo a atenção apenas nesse sentido. Mas no mérito eu acompanho o relator em razão das irregularidades apontadas em seu voto. Como voto, senhora presidente? Então, aprovado. Senhora presidente, acredito que minha pauta esteja esgotada. Eu vou só fazer aqui a finalização para repassar os processos da Vossa Excelência. Então, pela ordem, não tendo mais processo do conselheiro Anselmo, pela ordem para relatar o conselheiro Fernando Toledo. Não tenho processo pautado para essa sessão, senhora presidente. Continuando, pela ordem, o conselheiro Sérgio Maciel para relatar. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho apenas um processo para apreciação deste Tribunal Pleno. Trata-se do processo TC número 6.450 de 2012. É uma prestação de contas do prefeito do município de Porto Calvo relativo ao exercício 2011. O prefeito à época era o senhor Carlos Eurico Leão e Lima. Senhora presidente, eu vou fazer um breve relato do que foi o processo até, especialmente da tramitação e dos despachos e decisões prolatadas nesse período, até esta data. No processo, a prestação de contas, ela foi protocolada nesta Corte de Contas em 4 de maio de 2010. Portanto, com 4 dias posterior, 4 dias de atraso em relação à data regulamentar para a apresentação da prestação de contas a esta Corte de Contas. 2012, conselheiro, só para corrigir. 2012?
A projeção de contas, né? É Ah, 2000 e- perdão, 2012. Eu falei 2010, né? Que tá errado aqui no meu voto aqui. Obrigado pela correção, doutor Enio. Então, foi protocolada nessa corte em 5 de maio de 2012. Portanto, com 4 dias de atraso em relação à norma regulamentar que determina o envio dessa prestação de contas, dessa acordo de contas. Aqui eu faço a relação dos documentos que compõem a prestação de contas, como o balanço anual consolidado do município de Porto Calvo, referente ao exercício 2011, quadro de detalhamento de bens, termos de conferência de caixa, resumo das contas bancárias, relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre, relatório resumido de execução orçamentária referente ao sexto bimestre, cópia da Lei Orçamentária Anual número 888/2010, relatório técnico elaborado pela DEFAFON, número 067/2012. Aí eu faço um relato sobre a tramitação do processo e informo aqui que em 17 de julho de 2012, o relator à época exarou decisão simples, na qual foi submetida a esse tribunal pleno, em que converteu o processo em diligência e aplicava multa ao responsável no valor de 100 UPIFAUs pelo envio intempestivo da prestação de contas. O gestor apresentou, com relação a essa decisão, ele apresentou razões justificativas que foram autuadas no processo 12.026 de 2012. Posteriormente, em 5 de setembro de 2012, os autos foram encaminhados à DEFAFON para análise da prestação de contas, que concluiu o exame em 1º de outubro de 2012, com a elaboração do relatório AFDEFAFON 067/2012. Em 14 de junho de 2013, o processo foi distribuído para o gabinete dos auditores e que se manifestou por meio do parecer número 149/2014, da lavra da conselheira substituta Ana Raquel Sampaio. E em 8 de agosto de 2014, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que exarou o parecer número 626/2016, da 5ª Procuradoria de Contas. Em 29 de setembro de 2016, foi relatada em sessão plenária a decisão simples número 01/2006, da lavra do conselheiro substituto Roberto Pires Alves de Abreu, convertendo o processo em diligência e oportunizando o contraditório e ampla defesa. Em 9 de fevereiro de 2017, a sessão de protocolo informou que não houve justificativa de defesa da decisão supracitada, essa 01 de 2016, por parte do ex-prefeito Carlos Eurico, e fez juntada do despacho. Eu faço algumas observações, inicialmente, de que o parecer, ou melhor, o relatório da área técnica da Diretoria de Fiscalização dos Municípios, aqui, a DEFAFON, foi no sentido de que, sobre o aspecto contábil, especialmente, as contas estão aptas a serem dado parecer pela aprovação. No mesmo sentido, o parecer da auditoria, como eu citei aqui, da lavra da auditora Ana Raquel, foi pela aprovação das contas com ressalva também. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, em seu parecer, ele sugeriu diligência para que o gestor trouxesse novos documentos e esclarecimentos e se pronunciasse sobre aquelas irregularidades. Isso aí resultou naquela decisão simples
trazida aqui na época pelo conselheiro substituto Alberto Pires, a decisão 01/2016, em que o conselheiro decide por notificar o prefeito do município de Porto Calvo, à época, o senhor Carlos Eurico, para que no prazo de 15 dias, contado do recebimento dessa deliberação, apresentasse manifestação de defesa devidos aos documentos ausentes e diante das irregularidades destacadas no item 4 da decisão, em atenção aos preceitos previstos na Constituição, na nossa lei orgânica e regimento interno. E também decidiu por sobrestar o processo para cumprimento de diligência, abrindo-se vistas ao interessado pelo prazo estabelecido no item acima, ou seja, 15 dias, conforme determinado no parágrafo 1º do artigo 94 do regimento interno. E também informa que o não atendimento à solicitação poderá acarretar em aplicação de multa na forma do artigo 58, combinado com o inciso 6º do artigo 207 do regimento interno desta Corte. Bem, eu chamo a atenção dessa decisão que foi apreciada aqui no Pleno no dia 29 de setembro de 2016. A decisão foi aprovada. E essa decisão, na realidade, ela traz todo o exame da prestação de contas. Eu não me recordo aqui se o conselheiro substituto à época, ele fez o relato do exame que ele procedeu na prestação de contas e também das irregularidades levantadas e trazidas aqui na sua conclusão. Mas eu faço agora, até porque, em razão dessa relatoria, essa decisão é a que eu vou adotar para trazer o meu voto de mérito com relação a essas prestações de conta. Até mesmo, não poderia ser diferente, porque foi essa decisão que o conselheiro e o tribunal pleno aqui submeteu ao responsável para que ele se manifestasse quanto a essas irregularidades. Eu não poderia apontar novas irregularidades, aí eu teria que fazer uma nova audiência e oportunizar ao gestor que se pronunciasse em relação a esses novos apontamentos e daí por diante. Então, eu penso que o que devemos submeter ao Pleno novamente agora para decisão de mérito, a revelia em razão de não apresentação dessas defesas, dessa manifestação, portanto, a revelia do responsável, do prefeito à época, o senhor Carlos Eurico, e aí para que nós possamos deliberar. Então, nessa decisão, o próprio conselheiro substituto, ele traz aqui as informações do seu relatório, e aqui eu vou destacar aquelas principais, e especialmente o relatório, os pareceres e relatórios que foram exarados nestes autos. O primeiro deles é o relatório da DEFAFON, que foi favorável à aprovação das contas, mas a diretoria sugere as seguintes recomendações ao gestor. Remessa ao tribunal do relatório exigido na Lei Federal número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro do prazo determinado na legislação em vigor. Portanto, foi feito o encaminhamento fora desse prazo. A remessa de cópias dos procedimentos administrativos realizados pelo gestor dentro do prazo determinado também pela legislação. Regularização dos débitos registrados no demonstrativo da dívida fundada interna, em especial parcelamento existente junto ao Fundo de Previdência Municipal, o Portoprev, FGTS e INSS, e promover meio de recebimento da dívida ativa. No caso do parecer da auditoria, à época, como era o procedimento usual aqui nesta corte, então a conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros
ela exarou o parecer número 149 de 2014 e que apontou as seguintes faltas ou irregularidades: a ausência do relatório elaborado pelo órgão central do sistema de controle interno, ou seja, relatório de controle interno evidenciando que não funcionava ou não existia o controle interno, ausência em relação aos repasses do 12º ao Poder Legislativo Municipal, previsão na LOA de dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, ocorrência de déficit orçamentário da ordem de R$ 164.955, balanço patrimonial apresentando como resultado um passivo a descoberto no valor de R$ 14.277.181, incapacidade de regularizar débitos da dívida fundada registrados no valor de R$ 26.678.588, ausência de relação de restos a pagar, não envio de relação geral de bens móveis e imóveis e não encaminhamento da relação de processos licitatórios ocorridos no exercício. O Ministério Público de Contas, por sua vez, ele exarou o parecer número 626/2016, em que aponta, ou melhor, em que preliminarmente sugere ao relator à época, que era o conselheiro substituto Anselmo Brito, conselheiro Alberto Pires, que fosse realizada a diligência ao responsável. E foi o que se verificou aqui, que ele foi atendida, né, ao Ministério Público. E aí o Ministério Público de Contas solicita a relação de processos licitatórios realizado no exercício, inventário analítico de saldos dos bens móveis e imóveis, dos bens de natureza industrial, ações, créditos, valores, daí por diante, e demonstração dos repasses do 12º à Câmara Municipal com registro cronológico dos valores, relatório de controle interno e no sentido de identificar o sistema processual, todos os processos de balancetes, relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal relativo ao exercício 2011 para anexação ao presente processo, provavelmente não tinha época. Portanto, ele registrou isso aqui em seu relatório e, em seguida, apresentou uma análise, um exame de toda a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, dos limites constitucionais, dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e outros limites, como também dos repasses ao Poder Legislativo. E aí, eu peço licença a Vossas Excelências para passar diretamente para o resumo dessas irregularidades que foram apontadas. Posso, até se Vossas Excelências tiverem a curiosidade ou então a necessidade de ter o conhecimento dos percentuais, dos limites e também de como foi essa gestão financeira e orçamentária. Posso voltar lá, mas eu peço licença para passar já para o resumo das impropriedades, porque aqui isso aqui trata-se da decisão 001/2016, prolatada nos autos, trazida pelo conselheiro substituto à época e que foi encaminhada em diligência para a audiência do responsável. E aí ele traz como resumo dessas impropriedades e irregularidades, primeira delas, o descumprimento do disposto no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, por prática de remanejamento no montante de R$ 18.424.627, sem a devida autorização legislativa. Foi apontado aqui pelo relator à época. Não apresentação de justificativa, a frustração de receita num percentual de 20% no exercício em referência, ferindo o disposto no artigo 53, parágrafo 2º, inciso 2º, e artigo 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ocorrência de déficit orçamentário no valor de R$ 164.955, passivo a descoberto da ordem de R$ 14.277.181. Ele aponta também não realização do exame atuarial no Fundo Próprio de Previdência dos Servidores do município, pondo em risco o equilíbrio financeiro do município e descumprimento ao inciso 1º do artigo 1º da Lei 9.717 de 98, aqui que trata, se eu não me engano, do CRP, o Certificado de Registro Previdenciário. A falta de repasses de verbas previdenciárias, podendo causar dano ao erário do município, ausência de certificado de regularidade previdenciária, que é esse CRP, ausência nos autos da LDO, descumprimento da exigência estabelecida na Resolução 002/2003 dessa Corte, impedindo a análise do cumprimento pelo prefeito das metas fiscais estabelecidas na lei, ausência nos autos do PPA, descumprindo a exigência estabelecida também naquela resolução, e ausência de relação dos repasses do 10º ao Legislativo Municipal, conforme disposto no artigo 29A da Constituição. Ausência de inventário geral analítico de dos bens imóveis, em desacordo com os artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320, de 64, e Resolução 002, de 2003, e, por último, a ausência da relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício em desconformidade com o que determina também aquela resolução. Ele fez esse apanhado, esse resumo dessas impropriedades, e ali, naquela época, ele trouxe para que esse pleno deliberasse sobre essa diligência, essa oitiva do responsável, o que foi deferido. Aqui não se entrou no mérito do parecer prévio, que é o que nós estamos tratando nessa oportunidade. E aí eu trago o voto, assim, em razão dessas irregularidades apontadas nessa decisão e que foi submetida ao responsável para que se pronunciasse ele. Como eu já disse aqui, ele não se manifestou. Então, em razão disso tudo, o voto que eu trago aqui pela emissão de parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Porto Calvo a rejeição dessas contas, ou seja, as contas do prefeito Carlos Eurico Leão e Lima, relativas ao exercício de 2011, com essas ressalvas referentes a essas irregularidades apontadas na decisão 001/2016. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Neste momento, passamos a palavra ao Ministério Público. Toênio. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público também fez uma análise minuciosa do presente processo e exarou o parecer 626 de 2016, que já foi, em parte, explicitado e trazido algumas das suas razões pela desaprovação também das contas do prefeito municipal de Porto Calvo, relativo ao exercício de 2011, pelo conselheiro relator Sérgio Maciel. Eu queria destacar, em primeiro lugar, que, na verdade, apesar do gestor, né, e da manifestação tanto da diretoria da EFAFUN quanto da auditoria que a época então se manifestava nos autos, apesar de ambos se manifestarem pela aprovação das contas, e acredito que principalmente pelo fato de terem sido atendidos os limites mínimos constitucionais com saúde e educação, bem como os limites de despesa com pessoal, existem outras irregularidades que, pelo conjunto da gestão da Prefeitura Municipal, elas ensejam, né, a manifestação desse tribunal pela desaprovação das suas contas. E isso ainda agravado pelo fato de que o responsável, notificado para que viesse aos autos trazer as suas razões, ele sequer teve essa atenção de tentar
vamos dizer assim, afastar as irregularidades que foram apontadas, ou então trazer razões, né, para que pudesse minimizar esse juízo pela desaprovação. O conselheiro relator, ele trouxe alguns aspectos já, e eu queria destacar também um deles que eu acho importante, porque isso tem acontecido em inúmeras prestações de contas, que é a questão do remanejamento e transposição de despesas se utilizando do Instituto dos Créditos Suplementares. Só para que Vossas Excelências tenham uma ideia, foram utilizadas aberturas de créditos suplementares por remanejamento e transposição de despesas cerca de 18 milhões e 400 mil reais naquele exercício de 2011. Isso corresponde a cerca de 43% das receitas do município naquele exercício. Isso desnatura completamente uma peça de planejamento, que é o orçamento municipal, além de mostrar, além de impedir também que eventuais modificações nos planos de governo, não que isso não seja possível, mas que isso seja levado à Câmara Municipal de forma a prestigiar também a Câmara Municipal, que é quem faz a aprovação do orçamento. Isso tem acontecido sistematicamente aqui nos municípios. Em alguns casos, existem leis, são incluídos dispositivos na lei orçamentária anual permitindo esse remanejamento e transposição, mas nós trouxemos também aqui no parecer, que está encartado nos autos, diversas manifestações de tribunais de contas, manifestações de tribunais de contas técnicas, no sentido de que essa suplementação deve ser para dotações já existentes, e não você fazer um remanejamento entre dotações diferentes, se caracterizando remanejamento e transposição de despesa. Então, esse valor significativo é uma questão que foi levada em conta. A ausência total de funcionamento do controle interno municipal, né? Que também é uma exigência constitucional, e a gente vem batendo nessa tecla da importância da efetiva instituição do controle interno municipal. A ausência completa de inventário de bens, né, dos municípios, o que revela um descaso com o controle patrimonial dos bens do município, né, bens móveis, bens imóveis. Tivemos também o descaso do gestor municipal para com a dívida fundada do município, né, uma dívida que naquele exercício foi resgatada apenas 1% do valor dessa dívida, que perfaz o valor de mais de 26 milhões de reais, perfazia o valor de mais de 26 milhões de reais. Outro ponto importante a ser colocado foi o total descaso com esse Tribunal de Contas, porque tentamos fazer um levantamento dos processos licitatórios e dos processos de contratação que haviam sido encaminhados a esse tribunal no exercício de 2011, e verificamos que o gestor municipal não enviou nenhum processo, não tem nenhum registro de processos licitatórios ou de contratos encaminhados a esse Tribunal de Contas, uma afronta também à resolução do calendário de obrigações, a 002 de 2003, e pedíamos, né, no parecer, que fosse feita a comunicação do FUNCONTAS para que o FUNCONTAS fizesse essa notificação do gestor, mas tendo em vista o lapso temporal passado da emissão do parecer para esse julgamento, eu acredito que esse pedido ele já não se faz mais eficaz, né, pela ocorrência da prescrição, né, tendo em vista que já se passou mais de 5 anos da data em que o gestor deveria ter enviado essa documentação ao tribunal. Então, só ressaltar nesse sentido que, apesar de não ter havido descumprimento aos limites de saúde e educação e aos limites de pessoal da LRF, o conjunto da obra na demais gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do município, recomenda que esse Tribunal de Contas emita o parecer pela rejeição das contas do exercício de 2011. Essa é a manifestação, senhora presidente. Então, passamos agora à discussão. Senhora presidente. Conselheiro Fernando Toledo, com a palavra. Apenas para fazer aqui uma pequena reflexão,
Esse tribunal tem sido muito vigilante em alguns pontos de controle, notadamente os percentuais de transferências para câmaras, recursos, utilização dos recursos constitucionais mínimos na educação, na saúde, limite de pessoal, como determina a LRF. São pontos assim que me parece que tenho visto nas discussões de prestações de contas, assim como poderíamos dizer assim, basilares. Mas o que me chama muito a atenção, senhora presidente, senhores conselheiros, também o Ministério Público, é que pontos encontrados como defecções na prestação de contas, que me parece que poderiam ser explicados ou sanados na instrução processual, que foi dado ao prefeito a possibilidade de se manifestar. E ele, apesar de ser, inclusive, me parece, se eu não estiver enganado, foi reconduzido ao cargo. É o ex-prefeito e atual prefeito. Portanto, teria muito acesso às informações solicitadas pelo tribunal. E não se manifestar, não se pronunciar nos autos, isso é, no mínimo, além, naturalmente, das ilegalidades identificadas, que poderiam, como disse, repito, ser sanadas ou explicadas, não diz respeito a essa Corte de Controle de Contas. De forma que eu queria fazer essas observações e já anunciar que acompanho o voto de mérito do relator. Muito obrigado, senhora presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, eu só Sérgio. gostaria de informar que eu vou acrescentar aqui no meu voto que eu adoto como fundamento para decidir o parecer do Ministério Público de Contas. Continua então a discussão. Encerramos a discussão, passamos à votação. Como vota o conselheiro Fernando? Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo Brito, como vota? Senhor presidente, eu estava até tendente a solicitar vistas pela questão das nossas divergências quando foi falado de cumprimento dos limites mínimos constitucionais, mas parece-me que esse não foi um dos fundamentos que Vossa Excelência utilizou. Aquelas irregularidades tamanhas e em quantitativo variado. Eu acho que esse processo, se não me falha a memória, acaba sendo um novo divisor d'água na análise de nossas prestações de contas. Estamos saindo meramente daqueles controles, assim, ditos mais importantes, constitucionais e infraconstitucionais, devido a algumas leis tratarem deles. É algo que a gente deve atentar com carinho, para que até acredito que realmente devamos seguir essa linha. Eu, então, assim, não teria por que pedir vista e eu acompanho em toto o voto do relator originário, senhora presidente. Então, aprovado. Continua com a palavra o conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel. Senhora presidente, aí esgota a minha pauta também para essa sessão. Então, encerrando a nossa ordem do dia, com o encerramento da pauta, encerramos a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, declaro encerrada a presente sessão, enquanto se convoco para a próxima em horário regimental na próxima terça-feira. Está encerrado.